Qual foi minha projeção semana passada? Que a gente ia chegar nessa rodada com 37 pontos e a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento, certo? Muito bem, estamos com 37 pontos e a 3 pontos de sair. Um pouco pior, mas calma que tá tudo sob controle. Não tá tranquilo, mas tá sob controle. Como você vai ver agora no Sobre Vasco. Semana de bom desempenho do Vasco, com um empate contra o líder e uma vitória fora de casa para dar confiança para a torcida de que dá sim para escapar. Nada de baixar a cabeça porque Curitiba ganhou, porque Fluminense vai entregar. Vamos ter fé de que o Vasco vai fazer o seu e deixar o destino se encarregar do resto. Eu sei, a gente tem motivos para ficar pessimista, principalmente por conta dessa mania chata do Vasco de abrir o bico a partir dos 30 minutos do segundo tempo. O time arria as 4 rodas e simplesmente para de jogar. Segundo o jornalista Flávio de Lácio, do Globoesporte.com, o Vasco já perdeu 14 pontos no campeonato por conta de gols nos 10 minutos finais de jogo. É brabo! O Vasco tem que abrir 2 gols de vantagem nos primeiros 60 minutos, como fez contra o Joinville, para já garantir o gol que quase sempre vai tomar nos minutos finais. Aí, muita gente critica e eu vou ter que engrossar o coro. Jorginho, você tá de parabéns, tirou o Vasco lá das profundezas quando ninguém mais esperava, deu padrão pro time, tudo bem, mas custa mexer no time antes dele encostar a barriga no chão, caramba? Todo mundo já sabe que o time vai morrer no meio do segundo tempo. Não dá pra, nos primeiros sinais de cansaço, ir mexendo nas peças para recuperar o vigor do time? Você tem direito a 3 substituições pro jogo, brother. Vamos fazer bom uso disso. Outro problema, nosso ataque depende demais do Nenê, que é craque, que é mito, que é fenômeno, mas que às vezes também some do jogo e aí, fodeu. O Vasco simplesmente para de criar. E vocês sabem que ele tá pendurado, né? O Vasco tem que prestar muita atenção nisso, porque perder o nosso craque pro jogo final seria um golpe duro demais. Assim como vai ser complicado o próximo jogo sem o nosso melhor zagueiro, o Luan, como é complicado não poder perder mais pontos. Mas não vamos focar nisso. Vamos olhar as coisas por um lado positivo. O Vasco é, entre os times que brigam para não cair, o que tem disparado o melhor rendimento nas últimas rodadas. Somos o único time que conseguiu tirar pontos do Corinthians nas últimas 7 rodadas. Não tá faltando entrega nem dedicação. Basta uma pequena dose de sorte, como que a gente teve no domingo, para tudo dar certo. Vamos confiar, até porque não nos resta outra opção. E vamos abrir nossa caixa postal que tá cheia de perguntas já pensando na próxima temporada. Eu confesso que nem tinha parado para pensar em 2016 ainda. Todas as minhas forças estão em torcer para o Vasco conseguir o improvável e escapar do rebaixamento. Mas vamos lá! Vamos responder as questões de vocês. Edivaldo Pereira, Leonardo Melo e ONX Gamers querem saber: que tal o Walter, atualmente no Atlético Paranaense, como reforço para o Vasco em 2016? Olha, não acho o reforço ideal para o ataque do Vasco não, gente. Ele é um atacante habilidoso, tem boa finalização, mas os eternos problemas dele com o peso acabam limitando a sua eficiência em campo e refletem uma baita falta de profissionalismo fora dele, o que não é legal. Não acho que seja um jogador com que se possa contar por toda a temporada. Por outro lado, ele é indiscutivelmente melhor do que os centroavantes que temos hoje no elenco, então traria uma melhora em relação ao que temos hoje. Pelo menos quando a gente pudesse contar com ele em forma, né? E como o Vasco não é hoje o clube mais atraente para jogadores de futebol, talvez ele seja mesmo o máximo que a gente conseguiria trazer para o time. Principalmente se não conseguirmos escapar do rebaixamento. Ou seja, o Walter certamente não é o reforço que eu queria ver no Vasco ano que vem, mas talvez seja o melhor reforço que a gente possa conseguir mesmo. Vinícius Peçanha quer saber: Felipe,
quais atacantes devem ficar no Vasco e quais você recomenda contratar. Olha, dada a situação financeira e técnica do Vasco, fica até difícil sugerir nomes que realmente me agradem e, ao mesmo tempo, fiquem dentro da realidade do Vasco. Se o cara quiser salário alto, o Vasco não tem como pagar. Se topar um salário baixo, logo aparece outro time disposto a pagar mais. Quer dizer, é complicado. Mas para não ficar sem falar nenhum nome, o Vasco poderia tentar trazer o Allan Kardec, que é cria do Vasco e que, se viesse, com certeza ia jogar com vontade de se consagrar pelo Vascão. Falando dos atacantes que já estão no Vasco, eu acho que o Rafael Silva devia ficar, mas tudo indica que ele vai mesmo embora no final do ano. O Jorge Henrique e o Leandrão têm contrato para pelo menos o ano que vem inteiro, então nesse caso só nos resta torcer para ver se eles recuperam a forma para serem mais efetivos em 2016. Já Riascos e principalmente Herrera, que só tem contrato até o começo de 2016, eu já dispensava logo, porque a gente já sabe que desses dois aí não dá para esperar nada mesmo. Brasfoot Gameplays emenda. Pra você, o Nenê é bom jogador ou é só fase? É bom jogador. Acho que ele começou meio devagar porque ainda precisava se readaptar ao calendário e ao futebol brasileiro, mas agora está jogando tudo o que ele sabe. Então, mais um motivo para torcer para o Vasco permanecer na primeira divisão é para conseguir segurá-lo para a temporada que vem, porque ele vai ser importante para o time em 2016. Felipe Fayer dispara. Dedé e Rafael Sobis dariam uma melhorada no elenco? Se dariam. O Dedé se machucou gravemente e já faz mais de ano que não tem uma sequência de jogos, mas com certeza não teria lugar melhor para ele recuperar a forma do que abraçado pela torcida que tanto o admira. Se tivesse sobrando dinheiro no Vasco, seria bom ter ele no grupo. A gente só tem dois bons zagueiros no elenco hoje, Luan e Rodrigo, sendo que o Rodrigo já tá ficando velhinho, né? Ter 3 jogadores tops para escalar sempre os dois que estiverem em melhor forma seria excelente. Mas com o dinheiro contado do jeito que a gente está, talvez seja melhor reforçar o elenco em setores em que estamos mais deficientes mesmo. Já Rafael Sobis seria um excelente reforço. Tá aí, o Vinícius perguntou lá atrás que jogadores eu recomendaria contratar? Rafael Sobis é um que eu aprovo. O Jackson PC também lançou o nome do Nilmar, ex-Inter, nos comentários do último vídeo. É outro nome que eu aprovo. O problema desses jogadores é aquele que eu já falei. Acho difícil do Vasco ter bala na agulha para trazer esses caras. Pedro Henrique pergunta: Felipe, você acha que o Vasco tem condições de pegar o Diego Souza e o Dedé? Você acha que o Vasco deveria ficar com o Herrera? Pedro, o Vasco não é hoje o primeiro clube que os jogadores pensam quando querem jogar no Brasil, né? Com certeza a maioria vai preferir clubes que consigam pagar mais, disputar títulos importantes ou sejam mais bem estruturados. Mas ainda assim, existem fatores que, apesar de tudo isso que eu falei, podem pesar a nosso favor na hora de negociar. A certeza da titularidade num clube com menos estrelas, a vontade de morar no Rio de Janeiro, perto da família e, o que eu acho que pode pesar mais, um vínculo emocional anterior com o clube. Seja porque foi formado aqui, porque teve uma passagem feliz em São Januário, ou porque é querido pela torcida. Diego Souza e Dedé são jogadores que têm bastante mercado e que conseguiriam se colocar facilmente em qualquer elenco do Brasil, sem falar em clubes do exterior. Mas acho que os fatores que eu falei, morar no Rio, perto da família e jogar num clube pelo qual ele já tem carinho, podem ajudar o Vasco a, se ele realmente quiser, entrar na parada com pelo menos chances de disputar os caras com os outros clubes. Quanto ao Herrera, é fácil. Pode ir embora. Para ter um atacante meia boca como ele no elenco, é muito melhor abrir espaço para a molecada da base, tão preterida nesses últimos tempos. Edivaldo Pereira quer saber: Felipe, você gosta da possível contratação do Iago Pikachu? E quem seria titular? Ele ou o Madison? Edivaldo, confesso que nunca vi o Pikachu jogar, mas o fato dele ainda ser novo, tem só 23 anos, e parecer que tem vários clubes grandes interessados no cara, são indicativos de que é uma aposta que pode valer a pena sim. Quanto a ele barrar o Madison, tomara que consiga, né? Porque a gente tá precisando de um lateral melhorzinho ali na direita. E finalmente uma pergunta do Jackson PC. Felipe, o que você achou da atitude do Juninho Pernambucano
de abrir mão de tudo que ainda tem para receber do Vasco e direcionar esse valor como doação para ajudar na construção de, finalmente, um CT. Acha que o Eurico vai ser orgulhoso e vai criar caso com isso, levando em consideração que os dois não se dão muito bem particularmente? Olha, achei a atitude do Juninho bem maneira, Jackson, mas tenho certeza que o Eurico vai recusar a ajuda. Há quem diga, inclusive, que foi malandragem do Juninho, que ele só fez isso para expor o Eurico porque ele sabe que o Eurico não vai aceitar a proposta. Mas se for o caso, eu acho ainda mais maneiro. E acho maneiro por dois motivos. Primeiro, porque com essa atitude, o Juninho reforça a necessidade do Vasco ter um centro de treinamento. É uma questão que o clube empurra com a barriga há décadas e que, para mim, deveria ser até mais prioritária que uma eventual reforma de São Januário. E segundo, porque se ele fez mesmo isso sabendo que o Eurico não iria aceitar a proposta, ele escancara como é pequena a política do Vasco, onde os grupos políticos colocam os seus orgulhos e interesses próprios acima do que deveria ser o mais importante, que é o bem do próprio Vasco. Eu sou fã do Juninho e só lamento que ele não queira se envolver de maneira mais direta no comando do clube. Acho que um dirigente com um pensamento como o dele é o que está faltando para levar o Vasco de novo para o grupo dos times mais fortes do país. Ufa! Respondi bastante pergunta hoje, hein? Mas continue mandando suas questões aí nos comentários que semana que vem a gente responde mais. E bora analisar então a próxima rodada do Brasileirão. Eu tô achando vocês muito fatalistas. Lembra quando o Atlético Mineiro ganhou do Figueirense no último minuto e todo mundo lamentou porque isso implicaria no Corinthians vindo jogar contra a gente sem estar ainda formalmente campeão? Olha agora o que as reservas dos caras, sem pressão nem cansaço, fizeram com o São Paulo. E olha como, graças àquela derrota, o Figueirense ainda está correndo o risco de ceder sua vaga na primeira divisão pra gente. Agora tá todo mundo dando como certa a vitória do Coxa lá no Palestra contra o Palmeiras, o Fluminense entregando o jogo pro Figueira na última rodada. Calma, gente. São muitas variáveis e não dá para bater o martelo em nenhum resultado, não. Mas vamos aos jogos da 37ª rodada do Brasileirão. No sábado, às 5 horas da tarde, o São Paulo recebe o Figueirense no Morumbi e, pelo amor de Deus, vai ganhar, né? Os caras vão dar a vida para se redimir da porrada que eles tomaram do Corinthians e para consolidar a vaga deles na Libertadores. Então, não aceita outro resultado. Também no sábado, às 9 horas, o Avaí recebe a Ponte Preta, praticamente de férias, lá na Ressacada. É jogo fundamental para as pretensões do Avaí na Série A e ele tem tudo para ganhar. Mas vamos torcer para Macaca aprontar e conseguir voltar com pelo menos um empate lá da Ilha da Magia. É hora de confiar que o destino vai intervir a nosso favor. Finalmente no domingo, às 5 horas, o nosso Vascão da Massa recebe o Santos em São Januário e é vencer ou vencer. O Santos está focado nas finais da Copa do Brasil e deve vir com as reservas. E é jogo para a torcida lotar o Caldeirão, para não dar chance para o azar. Vamos com tudo! Também no domingo, mas começando às 6 da tarde, tem Palmeiras e Coritiba no Allianz Parque. Tem muita gente boa dando como certa a vitória do Coxa nesse jogo, mas devagar com a Andorra aí, pessoal. Tudo bem, o Palmeiras não está mesmo na melhor fase da temporada. E deve vir com as reservas porque está focado na Copa do Brasil, ok? Mas calma aí, né? O Palmeiras ainda tem bons jogadores e vai jogar em casa. E o Coritiba também, por mais que esteja motivado, não é nenhum bicho papão, né? Tô cravando empate nesse jogo. Pode me cobrar. E vamos parar por aqui, que o programa tá longo e time que tá atrás da gente na tabela, a gente não precisa mais se preocupar, certo? Certo. Então é isso aí, pessoal. Essa rodada vai ser foda, mas calma e confiança que vai dar tudo certo. Vale lembrar que a caixa de comentários está aí aberta para dúvidas, críticas e sugestões. Se você ainda não assinou nosso canal, assine agora. Se já assinou, curta e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais vascaínos. E nos sigam nas nossas redes sociais, facebook.com/sobrevasco e twitter.com/sobrevasco. Eu sou Felipe Tiru, esse é o Sobre Vasco e terça-feira que vem, às 11h30 da manhã, a gente tá de volta. Até lá, saudações vascaínas!